bem? A Lisa acabou de passar, eu estou torcendo para ela sentar aqui comigo como da outra vez. Faz tempo que eu não faço um vídeo onde eu apareço, né? É mais um vídeo de conversa, né? Que eu costumo fazer quando eu apareço. E às vezes eu só filmo para vocês poderem ter uma ideia do que eu estou falando. Então, o mês de julho está chegando ao fim, pessoal, mas eu vou soltar no início de agosto. Hoje é terça-feira, 29 de julho de 2025, inverno, São Paulo capital, uma região menos quente. Só para dar um alô para vocês se lembrarem como eu me pareço, e falar um pouco de como eu ando cuidando das minhas plantas agora no frio. Hoje, só uma delícia esse sol, sendo que a máxima vai ser de 18, 19 graus, mais seco. Então, o que eu fiz? Aproveitei, reguei bem todas as plantas, até joguei água nas folhas sim, tava um ventinho depois disso, mais friozinho. Eu terminei de regar e estava fazendo 13 graus, comecei um pouco mais frio, porém com sol, porque nessa época do ano, como vocês sabem, bate muito sol. O sol já começou para esse lado, 11h30 da manhã, já tá batendo aqui, começou um pouco antes. E ele fica também o sol da tarde. Então o que eu faço? Eu tento tomar cuidado com esse vidro aqui, ó. Tento deixar ele duplo, se não tá pegando tudo, aí eu olho aqui para ver se tá duplo nas plantas, porque apesar de não fazer muito calor, friozinho, eu não quero uma incidência solar muito forte, mas eu não corro muito esse risco. Se eu saio, me esqueço, né? É só não colocar nenhuma que seja recém-replantada, que bata mais tempo de sol nela. Por exemplo, aqui atrás, ó, tem aquela do lixo ao luxo, aqui atrás, bem aqui atrás, tá batendo só um pouquinho nela, não sei se vocês podem ver, só algumas folhas. Eu coloquei ela perto das outras, por quê? Porque eu percebi que não vai dar mais nada, porque ela veio, como ela veio na embalagem de presente, deve ter ficado meses lá na casa da pessoa, fechada, ela tinha duas folhas meladas, né? Aí eu retirei, lavei minhas mãos, não gostei mais nada, mexi nessas folhas, porém já estavam a ponto de cair. Se vocês cortam a folha, é bom colocar canela na parte que vocês tiraram a folha, tá? Canela pode ser, que mais que colocam? Própolis puro, só o própolis, aquele de gotinha, sabe? Sem nada, misturado no própolis. Pode ser também, tem gente que coloca esmalte, eu sou super alérgica, não posso nem chegar perto de esmalte. Também tem pasta de dente, tem quem coloque pasta de dente. Cola, aquelas que secam em um minuto, aquelas que colam o dedo junto, aquela lá também é bom, eu uso muito em rosas do deserto. Mas toma cuidado para não sair colando as raízes, pingar nas raízes, essas coisas. A cola, na verdade, é instantânea, o negócio seca e não entra mais nada. Nenhum fungo, nada. É excelente. Eu acho a melhor opção, mas eu coloco canela. Por quê? Porque a maxita aqui embaixo, acho que vocês não estão vendo. Canela também acaba servindo um pouco como um adubozinho, né? Não é um adubo completo nem nada, mas uma coisinha assim. E acaba que também elimina qualquer funguinho, tipo, mas é que não pode deixar cair muito, porque senão pode ressecar, desidratar a raiz. Então, voltando. Tá uma delícia, eu amo esse clima. Espero que não esteja fazendo sombra no meu rosto por causa do sol, metade sombra, metade sol. Talvez aqui seja melhor. Então, a rega está sendo mais complicada em relação a poder molhar as folhas. Por isso que eu não tenho passado nada para prevenir de praga. E tem dias que quando fica chuvoso, úmido e frio lá fora, eu não faço nada, nem abro, na verdade eu nem abro, porque senão entra um frio aqui, congela o apartamento. Aí eu tenho que colocar agora, como vocês viram no vídeo de ontem, eu tenho que colocar alguma coisa para matar os pulgões. O que eu fiz? Agora eu vou dar mais detalhes. Eu coloquei água oxigenada, pura mesmo, tá?
Lembrando que aqui não tá fazendo calor, no verão, na primavera, então o sol ele não incide tão forte. Eu tô colocando, borrifando bastante em cima e embaixo, e a água oxigenada também é boa para estimular na formação de novas raízes. Aí vocês borrifem diluído se vocês quiserem isso, mas eu não tenho essa necessidade. Mas acaba sendo um bônus, né? Porque eu não tô jogando nas folhas, etc. Eu quase não tô usando a vitamina B. Eu coloco assim para deixar de molho alguma que acabou de chegar, recém-viajada, ou da loja que vem que eles largam, né? Quando tá naquela fase sem flor, vendendo a R$ 9,90, eles largam e esquecem um pouco de regar, mas acaba salvando a planta, porque eles não regam em excesso. Aí eu coloco de molho em vitamina B, que foi o que eu fiz com aquelas duas de R$ 9,90 que eu mostrei no vídeo de ontem. Que mais? Então, aí eu tenho que borrifar agora, porque é mais forte do que a água oxigenada pura, é mais forte. A água oxigenada nem queima as folhas, nem nada, que eu falei pra vocês, não tá com incidência solar forte, nem nada. Eu tô usando quando dá, assim, no horário que não seja muito frio. Poderia ter sido, por exemplo, aquele horário que eu reguei mesmo, uns 13 graus, não tem problema. Nem 13, tava acho que 11 quando eu comecei a regar. Mas tá sol, mais seco, então seca logo as folhas, não vão ficar molhadas e expostas ao vento frio, etc. Porque nem vento tem hoje. Aí eu vou colocar assim que der, porque agora eu acho que não é adequado, mas não dá tempo, né, gente? Eu saio, vou trabalhar, daí quando eu vejo já é final de dia, já tá frio. Então assim que der, eu vou ver se eu borrifo água oxigenada não, detergente, 2 colheres de sopa para 1 litro de água, porque é urgente. O que eu estava tratando com água oxigenada pura, que eu fiz aplicação bastante, que eu tava falando, voltando, né? Daí eu passei 2 dias sem borrifar, borrifei de novo. 2 dias é o máximo, tá? Porque os ovinhos já começam a eclodir, é rápido, né? Tanto que eu acabei de fazer o tratamento no final de semana, hoje é terça-feira, lotou de pulgão em outras plantas. Sendo que eu fiz esse tratamento, aí eu lavei bem as folhas no final de semana, tirei todo o pulgão, tirei tudo, borrifei uma 3ª vez no domingo, aí agora eu tenho que borrifar em tudo, não tem jeito, o detergente, que é mais forte do que a água oxigenada pura, pra vocês terem uma ideia. Porque a água oxigenada pura, ela não queima nadinha as minhas folhas, queima das rosas do deserto, um pouquinho, porque às vezes tem algum ácaro querendo sair ou coisa assim, aí fica feio embaixo, mas não é nem ácaro, que queimou mesmo. Tá com uma ou outra cochonilha de vez em quando que aparece, me dá mais praga nas rosas do deserto, porque aqui o clima não é adequado. Elas gostam de clima seco, muito sol, quente. Não é o caso daqui, tá batendo muito sol, elas agradecem, porém é frio para elas. O certo seria eu colocá-las para dentro nesses dias de menos de 20 graus de dia, com temperatura máxima. O certo seria colocar aqui dentro, ao menos que fosse só 1, 2 dias. Mas, por isso, estou perdendo folhas, né? Estão em semidormência, daí sai, esquenta um pouquinho, acordam, dão uma acordadinha, dão umas flores, aí entra em semidormência de novo, perde botão. Faz parte, gente. É muita coisa aqui dentro, eu não estava com vontade de colocar as rosas do deserto para dentro. Então é isso, daí que mais, além das regas, que é muito, gente, é essencial vocês saberem das regas de vocês, o tipo de rega que vocês vão oferecer para as plantas, como é que vocês escolhem, eu já falei antes, pensem já falei antes, mas tem sempre um novato, né, alguém que tem que ouvir várias vezes, que eu precisei ouvir várias vezes, tem coisas que eu ainda tenho que ouvir de novo, a escolha do vaso. Eu compro, por exemplo, mais raso e largo, que é o que se usa para rosas do deserto também, porque tem que secar muito rápido. Mas as minhas rosas do deserto eu não coloco terra pura, eu coloco mix de orquídea que eu guardo, um pouquinho de carvão triturado se eu conseguir, e bem pouca terra, tá? Tudo vai depender de regiões onde vocês moram, quanto chove, mas sempre, para qualquer planta,
tem que secar rápido na época até de chuva. Então, o que acontece? O substrato tem que ser bem drenado. Não tem jeito, é melhor regar todos os dias, às vezes no auge do calor, se precisar 2 vezes ao dia, dependendo do lugar, do que na época das chuvas vocês perderem as plantas porque está muito compactado o solo, o substrato. Que mais? Então, a rega é essencial vocês saberem. O vaso, eu gosto dele mais largo, lembrando que para orquídea 2 dedos assim, para crescer ainda, tá bom, muito grande, a planta não vai secar, muito espaço, ela não gosta, ao menos que seja em madeira. A madeira pode ser gigante, a planta pequenininha, ok, sem problemas. O vaso raso, obviamente, dá para deixar um pouco mais de espaço do que um mais profundo, mas o meu problema com os profundos é que demora às vezes a secar, quando não tá batendo sol, tá muito úmido, tempo cinza, aí demora a secar o substrato, né? Eu não vejo como é que tá o fundo, e aí eu tenho podridão de raiz, especialmente quando eu deixo aquele bolo de musgo sphagnum para não mexer na planta, aí eu não sinto, não é uma boa. É melhor quando é raso, que eu abro assim o musgo sphagnum e coloco dentro sem nada. Aí então a luminosidade solar, que eu já falei para vocês, a atualização é que ela tá filtrada, eu tento filtrar com vidro, deixo ele duplo, tá, mas não tá muito forte o sol. Tem sol por muitas horas, nessa época do ano que o sol é mais frio, não é quente. O que mais? As plantas que eu acabei de replantar, eu tento deixá-las com menos sol que as outras, portanto, aquele solzinho bem fraquinho da manhã, é o lugar que bate primeiro e sai primeiro, quando é replantada, recentemente debilitada, com poucas raízes. Aí vocês têm que pensar, né? Tem umas que estão bem, estão indo bem, né? Com um pouquinho mais de sol, porque não tá desidratando tanto, mas a maioria perde raízes e desidrata. Então, a minha luta nessas horas é achar o lugar que eu possa colocar que tenha menos sol, porque agora tem mais sol. Vou começar a correria em agosto das aulas particulares, tomara que eu consiga continuar postando vídeos todos os finais de semana, não é garantido, lembrem-se que eu posto aos finais de semana. O que mais? Então, algumas plantas acabam queimando, as minhas orquídeas não, porque aqui não tem geada. Aqui antes as mínimas eram de 3 graus, não tem chegado a 3 graus, assim, 6. Esse inverno ainda não chegou a menos que isso, talvez 5, acho, 5, 6, mas bem pouco, poucas vezes que eu quero dizer. Então aqui não tem o problema de geada, por exemplo, mas de qualquer maneira, até se tem geada e tá um tempo como tá agora, tá mais seco, máxima de 18 graus, quer regar com 11, 12, 13 graus, você não consegue outro horário, de dia, de manhã, ok. Se está muito frio, não reguem as folhas, mas garantam que vai ficar seco e sol, porque daí dá tempo de secar, e a escolha do lugar onde vocês vão replantar essas plantas. E quando está muito seco, elas vão precisar de mais musgo sphagnum. Se estiver muito úmido, aí pode atrapalhar, mas se secar em até 2 dias, na madeira, por exemplo, tá ótimo. É muito pouco provável ter algum problema de podridão de raiz. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, por favor, escrevam no comentário, sempre numa boa. Se o meu cultivo é diferente do de vocês, é porque o ambiente de vocês é diferente do meu. Não é porque o meu cultivo tá errado, porque tem sempre os haters, né? Na verdade, eu cultivo da maneira que me convém, por causa do lugar onde eu moro, é apartamento, eu não tenho como ficar borrifando coisa aqui dentro. Agora que tá mais seco, as minhas plantas não pegam nada dentro de casa, só fora. Aí quando tá com menos sol aqui e quente lá fora, tem praga, obviamente, é só deixar espaçar, tem que deixar as plantas mais espaçadas. Aí pode dar praga aqui no verão, por quê? Porque aqui não tá batendo o sol que bate no resto do ano. O verão que eu digo, são os 2 primeiros meses do verão e o primeiro da primavera. Mas aqui desse lado, por exemplo, são só 2 meses mais ou menos sem o sol.
acaba incidindo diretamente, que é quando é mais quente, então eu não quero que incida. Às vezes 3 meses, depende do lugar ali, né? Porque quanto mais para dentro, menos tempo de sol, né, direto. Então vai caindo o sol, vai pra lá, até a hora que fica uma faixa do lado de fora ali, aonde tá o branco ali, o finzinho ali também do piso, né, perto da mureta. Aí chega uma hora que só tem sol ali praticamente. Só lá na ponta da jardineira, na outra ponta, é que tem sol o ano inteiro. Por isso que eu tenho rosas do deserto para aquele lado. Se as rosas do deserto não pegam sol, elas pegam muita praga, muita. Então é desesperador quando começa a vir época sem sol em algumas delas, que é praga garantida. Só a variegata, não sei se vocês viram, que está sofrendo um pouco, porque tem sol em excesso para variegata. Aquelas com folhas branquinhas, é que nem pele de bebê. Queima logo, daí cai. Aí tem o frio ainda para queimar. Então assim, não é o ambiente mais adequado para rosas do deserto, mas aqui dá super certo dentro de casa para as phalaenopsis, Dendrobium denfal fora, gerânio fora, lavanda fora. Que mais que eu tenho fora? Braçávula nodosa fora, porque ali contra a tela, um sol mais quente, ela pega menos tempo de sol, porém ela quer mais sol do que todas as minhas outras orquídeas, então é o suficiente para ela me dar flor. Eu consegui achar um lugar adequado para o meu anjinho ali. E é isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Por favor, escrevam. Na paz. Por favor, também me falem como está o cultivo aí de vocês. Agora em pleno inverno, ninguém veio tentar com a mamãe, por favor, tá? Vou adorar saber. Escrevam também em que estado vocês moram, que cidade, às vezes o bairro influencia, então vocês podem me falar se o bairro de vocês é numa região menos quente ou mais quente da região de vocês, onde vocês moram, o quanto chove nessa época do ano, que é o inverno, que tem variação no Brasil, tem cada lugar é de um jeito. Tem lugares que o inverno acontece por causa das chuvas, que é quando se você mora num lugar que o clima é parecido o ano inteiro, mas só muda na estação das chuvas. Aqui a estação das chuvas é no verão, então vocês verem, o Brasil é muito grande e tem climas muito diferentes. Então eu mando um beijo grande para vocês, até o próximo vídeo. Não sei se vai ser no final de semana que vem ou no seguinte, vai depender do meu tempo durante a semana para gravar vídeos. Talvez eu ainda consiga para a semana que vem, e depende do clima, né? Tchau! Curta um vídeo que ainda dá tempo. Oi, meu amor.